Bom, galera, Gênesis 3 agora. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, vamos lá. Recapitulando, Deus criou os animais, né? E aqui fala da serpente. É mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Aqui é a questão sobre ser simbólico ou literal. Como assim uma serpente? Literal. Como eu acredito que essa narrativa de Gênesis é literal, como todo livro, eu acredito que realmente é uma serpente literal. Tá? Se o diabo possuiu, provavelmente, né? Disse a mulher, a serpente: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Já começou a mentira, né? Deus, ele deixou livre todas as árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que são duas na verdade, né? Tem duas árvores no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal. A árvore do conhecimento do mal, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Temos um problema. Um possível acréscimo da mulher. Porque Deus, pelo menos não está escrito Deus dizendo que não podia tocar. Não podia comer. A mulher aqui já acrescenta: nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, o homem e a mulher não eram imortais, tá? Eles só seriam imortais se eles comessem da árvore da vida, como a gente vai ver. Eles são mortais e a condição é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comerem, se eles obedecerem a Deus, eles morrem. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Mas uma mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, coloque aí concupiscência da carne. A gente vai ver isso lá no final. Final da leitura bíblica, né? Agradável aos olhos. Anota aí. Concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, anota aí, soberba da vida. Que são as três coisas que há no mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Preste atenção. Os olhos de ambos se abriram. Eles viviam com os olhos fechados assim? Eu acho que não. Que olhos está falando? São os olhos espirituais deles. Os olhos espirituais deles se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Essa nudez aqui não é a nudez física apenas. Porque se os olhos deles foram abertos, eles perceberam que estavam nus, está falando de outra coisa. Veja bem. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz, como a gente vai ver lá no final, que Deus é luz. Se Deus é luz e Adão e Eva foram criados à sua imagem e semelhança, eles eram luz. Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, essa luz foi embora. Então os olhos espirituais deles se abriram e eles perceberam que eles estavam nus. Vamos voltar ao texto.
Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, que talvez seja a árvore do conhecimento do bem e do mal, talvez fosse uma figueira. Aí eles já aproveitaram e pegaram as folhas e fizeram roupas para si. E o fruto do conhecimento do bem e do mal talvez fosse um figo. Eu acho que não. Eu acho que da mesma forma que a árvore da vida é uma árvore especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal também seja especial. Que fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, olha só. Eles desobedeceram a Deus. E agora, em vez de eles irem até Deus, se reconciliarem, ver o que ia acontecer agora, pedirem perdão, eles se escondem. Então, coloca aí vergonha. Você colocou lá em cima as concupiscências e a soberba da vida, onde diz que eles comeram fruto, coloca pecado. E agora anota aí vergonha. E o Senhor Deus chamou o homem. Preste atenção. A partir daqui, até o fim da Bíblia, até Gênesis 20, que a gente vê na Bíblia, não é uma procura do homem por Deus. Não é o homem procurando Deus. Na verdade, o que a gente vê aqui, a partir de agora, é Deus em busca do homem. Você vê, Adão e sua mulher, eles pecaram. Em vez de irem a Deus, eles se escondem de Deus. E Deus vai atrás deles. Eram eles que deveriam ir atrás de Deus e Deus vai em busca deles. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste. Veja bem. Deus vai atrás de Adão. Adão joga a culpa na mulher. E em Deus também, porque ele fala: a mulher que você me deu. Para piorar, né? E aí ele fala: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então veja bem, Deus vai falar com Adão, Adão joga a culpa na mulher, aí Deus vai falar com a mulher, ela joga a culpa na serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: já que agora a serpente não tem quem culpar, Deus foi falar com Adão. Adão joga a culpa na mulher, Deus foi falar com a mulher, ele jogou a culpa na serpente, então ele vai falar com a serpente. Ele vai dar as maldições agora do pecado, da origem até o fim. Quem começou tudo, a serpente, depois para a mulher que pecou primeiro e depois para Adão. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. A gente não sabe se a serpente tinha pata, asa, tentáculo, se ela nadava, se ela voava, se ela andava na terra. Não, mas a partir de agora ela vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias da sua vida. E aí eu fiquei curioso, porque eu fui pesquisar se serpente realmente comia pó. Aí eu pesquisei e serpente não come pó. Então eu pensei, isso aqui não está falando para serpente, está falando especificamente para o diabo. Comer pó todos os dias da vida, isso
isso não deve ser literal, isso é simbólico. Nessa parte da Bíblia, pó nos remete ao quê? O homem. A gente viu que o homem foi criado do pó da terra. A gente vai ver nesse capítulo que o homem vai voltar para o pó da terra. Então, eu imagino que o comer pó todos os dias da sua vida seja comer todas as obras humanas. Tudo que o ser humano, tudo que a humanidade produziu de terreno é o que a serpente vai se alimentar. E a gente vai ver isso até lá em Apocalipse, a consequência disso. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, a serpente e a mulher eram amigos, elas até conversavam. E Deus diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, eu imagino ser o anticristo, ou talvez o próprio diabo, como descendente da serpente, mas eu acho que a serpente é o diabo, então a descendência talvez o anticristo, e o descendente dela, descendente da mulher, que é Cristo. O descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, escreve aí, caveira, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aí que eu estou pedindo para você anotar, justamente quando a gente chegar lá na frente, você se lembrar disso. E você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Então veja bem, a mulher não começou a ter sofrimento na gravidez depois do pecado, já tinha sofrimento, já ia ter sofrimento. Só que Deus disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos, e não é só na hora do parto não, na gravidez. E com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Veja bem, antes disso não existia submissão. Deus não criou homem e mulher, o homem para governar a mulher e a mulher para ser submissa ao homem. Isso não existia antes do pecado. Deus disse para os dois para dominarem a terra, para encher a terra, multiplicar e governarem. E Deus disse para o homem dominar sobre a terra e todos os animais da terra, em nenhum momento para ele governar a mulher. Tanto é que quando a serpente engana Eva para ela comer do fruto, até agora a mulher, né? Até agora ela não tem o nome de Eva, para comer do fruto, e ela dá ao marido, você vê que ele não impede de comer o fruto. Mas agora, Deus coloca um castigo nela. De que ela seria submissa ao marido e ele a governaria para protegê-la. Agora o marido vai ter a função de governar a mulher para protegê-la da serpente, para protegê-la do diabo. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. O homem foi criado para governar a terra. O homem era o rei da terra. Como ele pecou, o domínio que estava debaixo dele é amaldiçoado também. O planeta foi amaldiçoado. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Veja bem, é muito comum as pessoas acharem que o trabalho veio por causa do pecado, que o trabalho é castigo de Deus. A gente ouve muito isso. Você até pensa, né, que o trabalho é castigo de Deus, que antes não existia trabalho. Mentira. Deus trabalhou, Deus trabalha, e Adão trabalhava. Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então ele trabalhava. O que não existia era a fadiga. Ele disse assim: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Agora, tanto é que hoje a palavra trabalho tem um sentido negativo. Hoje, trabalho é algo ruim, algo difícil. Por exemplo, fulano dá trabalho.
tal coisa dá trabalho, é trabalhoso, significa difícil, é cansativo. Ou labor, é laboroso. Por causa disso. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Até aí Adão não comia a erva do campo. Ele comia os frutos das árvores. Agora ele vai comer a erva do campo também como castigo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Então veja bem, no suor do seu rosto, agora a terra está produzindo espinhos e abrolhos. Então você vai suar, você comerá o seu pão. Aqui, provavelmente foi Adão que criou o pão. Ele pegou a espiga do trigo, esmigalhou para fazer a farinha, jogou água, descobriu o fogo, botou para assar e fez o pão. Até que volte à terra, está falando da morte, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva. Aqui que Adão colocou nela o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, Adão ouviu o decreto de maldição de Deus sobre Eva, e, na verdade, sobre a serpente. Sobre a serpente, e ele vê que Deus falou sobre o descendente da mulher. Então ele coloca o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Aqui existem duas teorias sobre essas roupas de peles. Uma delas é a ideia de que na verdade é a pele humana. Ou seja, Adão não tinha pele humana. Como a gente viu, Adão era luz e a pele de Adão era luz. E aí, conforme ele peca, ele perde essa luz e por isso ele fica nu. E aí Deus cobre essa nudez, já que ele não tem nada, ele perdeu a luz, com pele. Ou seja, Adão ele tinha um corpo glorioso. E aí ele perde essa glória com o pecado, a imagem e semelhança de Deus. E aí Deus faz uma roupa de pele para Adão. Até porque a palavra pele aqui não é a mesma palavra hebraica para pele de animal. A palavra hebraica para pele de animal é a palavra para couro e não pele. Essa palavra hebraica que aparece aqui é para pele humana mesmo. Uma outra teoria é do cordeiro morto desde a fundação do mundo. A Bíblia fala Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eles falam que aqui são peles desse cordeiro que Deus sacrificou, ou Adão e Eva sacrificaram, e Deus os vestiu com roupa de pele, enfim, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, na verdade, Deus salvou o homem de ser um pecador eterno. A morte foi uma solução para o pecado. Para o pecado não existir para sempre. Por isso o Senhor Deus o lançou fora. Veja bem, Deus não convidou Adão e Eva para saírem, não. Ele os lançou fora, os expulsou à força do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Então veja bem, Adão não foi formado da terra que estava no jardim do Éden, ele foi formado fora do jardim do Éden. E como a gente viu em Gênesis 2, ele foi colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim do Éden. Ou seja, para cultivar e guardar a presença de Deus. E a árvore da vida. Agora, eles, por causa do pecado, eles foram lançados fora para a terra da qual eles tinham sido tirados, da qual eles tinham sido formados, para cultivar e guardar essa terra.
Veja, o trabalho de Adão e Eva não mudou. Continua o mesmo, cultivar a terra. A diferença agora não mais na presença de Deus. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Até a próxima.